Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Flávia Ulian, eu sou professora da FATEC Tatuapé. A FATEC é a Faculdade de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, e nós estamos situados lá no bairro do Tatuapé e na zona leste de São Paulo. Então, escolhemos uma área de estudo lá para apresentar para vocês. Na realidade, essa pesquisa, rapidamente falando, ela faz parte de uma pesquisa maior de outras avenidas da Zona Leste, onde nós, lá do Núcleo de Pesquisa Cidades Sustentáveis, que criamos lá dentro da faculdade, ele busca mudar a realidade do transporte coletivo, do transporte a pé, ou seja, da mobilidade urbana sustentável nas avenidas da Zona Leste da cidade. E é mais um campo de estudo dos alunos, na realidade, porque eles fazem o curso de Tecnologia em Transportes Terrestres, então, essa área de planejamento urbano, de mobilidade urbana, eles também são engajados. E no NUPECIDS nós temos um sistema de estágio acadêmico, que os alunos passam lá um semestre fazendo pesquisas. Essa pesquisa que o Miller e a Larissa vão apresentar, eles são estudantes do 6º semestre já, estão concluindo. Ela foi iniciada já com um grupo de estagiários do semestre anterior. Então, agora nós fechamos, bolamos a apresentação dos resultados para fazer uma forma de compartilhar um pouco o que a faculdade tem feito na pesquisa acadêmica. Então, vou passar aqui primeiro para a Larissa, né? Bom, boa tarde. Nós vamos falar um pouco sobre a proposta de readequamento da calçada para conexão com ônibus. Conexão com ônibus na Avenida Celso Garcia, São Paulo, SP. Primeira introdução que a gente vai dar é sobre a mobilidade urbana e o direito da cidade. Conforme até a Constituição de 88, é direito da pessoa transitar pela cidade com segurança, independente qual o caminho de escolha. Independente do caminho de escolha qual ela deseja. Se ela for realmente transitar a pé, ela precisa ter essa infraestrutura para ela. A introdução que nós temos é sobre a origem e destino do metrô 2018, que são 41,4 milhões de viagens por dia na região metropolitana de São Paulo, e elas acontecem em terços. Um terço que é em transporte coletivo, um terço individual e um terço sobre estrutura, no calçamento, que vai pela caminhada, né? Pode passar. E o decreto também, 15.442 de São Paulo, ela institui o calçamento de São Paulo. Todo município, o município de São Paulo, ele terá que efetuar uma padronização desse calçamento. O que consiste nisso? Você precisa ter uma área de calçamento de pelo menos 2 metros. E o que ele coloca naquele calçamento? Ele delimita o espaço para a área de serviço, para a área de faixa e a área que o estabelecimento pode usar como uma extensão, né? Então, numa certa padronagem, se a gente colocar numa calçada de 2 metros, vai ficar 75 centímetros mínimos para a área de serviço, poste, tampas, controladores, e 1,20 m para a faixa livre, sem nenhum tipo de obstáculo, e o restante ficará para o estabelecimento ver como ele pode usar de uma melhor forma. Pode passar. De acordo também, a ABNT, essa é a mais atual em relação à acessibilidade, 90/50, ela mostra mais ou menos como você pode fazer essa acessibilidade no calçamento. Que tipo de acessórios você pode colocar naquele calçamento que você vai permitir que pessoas que têm mobilidade reduzida e deficiência a também utilizar a calçada, integrando tanto os edifícios como o comércio da área. E também do transporte público, o conceito dele, por Ferraz e Torres, que é para você conseguir
melhor jeito para você conseguir fazer um deslocamento é pelo transporte coletivo como um todo, não individualizando ele, não colocando em carros, cada um com o seu carro, e acabando com o meio ambiente. É todo mundo num espaço, o qual eles poderão fazer esse deslocamento coletivamente em um transporte só. Em um transporte só ou em vários modais, mas coletivamente, não só individual. E também pela SP Trans, a parada de ônibus, que é onde as pessoas ficam aguardando até chegar ao seu transporte, a melhor linha, como eles vão usar, como eles pretendem utilizar aquela linha de uma forma conveniente a eles. Boa tarde, pessoal. Além de todas as palestras voltadas à mobilidade, nós, de transporte terrestre, temos que analisar a mobilidade como um todo. A gente não pode falar que a mobilidade é apenas o carro, só a bicicleta, você andar a pé. A gente acredita que a mobilidade é o conjunto de você se movimentar ao longo da cidade de todos os modais possíveis. Quando a gente iniciou a sequência de estudos do semestre anterior, a gente parou para pensar no que a melhoria das condições de circulação dos pedestres pode otimizar a acessibilidade ao uso do transporte coletivo, ainda mais na cidade de São Paulo. Para isso, a gente seguiu alguns horizontes. A gente foi observar a infraestrutura local, a gente visitou 5 dias ao longo do ano a região, os pontos que a gente precisava analisar. A gente fez isso pela dinâmica do pedestre, de caminhar ao longo da avenida, ver a infraestrutura da avenida, o que ela te proporciona em questão de comércio, de equipamentos públicos, hospital, saúde, enfim, outras instituições. Também analisamos a avenida pelo aspecto de quem passa por ela todo dia dentro de um veículo ônibus. E assim a gente chegou na nossa hipótese e na nossa justificativa. Essa figura demonstra como que funciona a padronização de acessibilidade para que todos possam, com equidade, qualidade e igualdade, utilizarem de todos os espaços que a cidade disponibiliza para nós. O que a gente procurou fazer? Analisar de uma maneira que a gente conseguisse, de fato, concretizar a realização da melhoria da circulação dos pedestres, com mais acessibilidade ao transporte coletivo. A gente acredita que você, andando mais por uma rua que esteja com uma calçada regular, você consegue ter mais acesso ao comércio da região, estimular a economia e toda essa cadeia subsequente. Além da questão de a gente ter também a segurança dos usuários que estão andando na via, não vão andar num lugar deserto à noite, devido à grande movimentação da massa, e também a questão dos moradores do local. Você morar numa avenida de intenso fluxo, para o pessoal que conhece aqui, você andar de ônibus é super essencial, dada a demanda e grande verticalização que a gente tem ao longo de toda a avenida. Quando a gente chegou na questão principal, nossos objetivos: entender a integração entre o transporte sobre pneus e o transporte a pé, verificar os cenários de locomoção e acessibilidade, quais eram as linhas que passam ali, por onde ela vai, de onde ela vem, se ela conecta com outro modal, transporte, trem. A gente precisava saber um pouco da origem e destino do pessoal também. E a gente precisava, por fim, determinar quais eram os parâmetros da estrutura que seria modificada e quais impactos isso geraria ao longo de toda a avenida. Como já foi falado pela Larissa, o estudo foi realizado na Avenida Celso Garcia, entre os números 4.815 e 5.552, numa extensão de 700 metros. Entre o Hospital Tatuapé e a Rua Júlio Tamer, ali próximo à Rua Antônio de Barros, próximo à nossa instituição FATEC Tatuapé. A Avenida Celso Garcia, como já citado anteriormente, ela é uma das principais avenidas da cidade, porque ela desloca boa parte do pessoal que reside no extremo leste da capital para o centro e outras áreas afim, além de Carrão, Tatuapé, Belém e Moca. Mais para frente ela chega no Brás, quando depois da Rua Hipódromo, ali já próxima à Estação Bresser, ela se torna na Rangel Pestana, já no acesso bem a mais a área central da cidade. Ela é uma avenida muito extensa, por isso o nosso estudo se limitou a um espaço de 700 metros, a gente não tem como estudar a avenida como um todo, ao longo de todo o nosso semestre. Nós temos aqui, através do SIG, nossa área já referenciada. Na próxima imagem, com traçado em azul, a nossa avenida. Próximo slide, por favor. Bom, nós temos duas imagens, né, que não demonstram como a gente gostaria de estar vendo a nossa capital sendo tratada na questão de transporte. Temos aqui um dia de chuva, um ponto com abrigo insuficiente para a demanda de usuários da via.
Temos ali um outro totem apenas, sem informações. Também o piso totalmente inacessível, inadequado, quebrado, sem possibilidade de uma pessoa com uma mobilidade reduzida poder fazer uso desse ponto. Você tem que deslocar um ponto diferente ou usar outro modal, porque o ônibus em si não te auxilia. Nós temos também que a questão da avenida, como que se daria esse piso? Por ela ser uma avenida coletora com comércio e muitas linhas de ônibus, a gente acredita que o ideal seria um revestimento em concreto armado com ladrilho hidráulico, que ele aguentaria por mais tempo a questão de mais usuários na via, naquele ponto, utilizando o transporte público. Nós temos duas imagens aqui, essa à esquerda próxima ao hospital, com a questão que foi falado de equipamentos que atrapalham o fluxo. Temos na outra imagem também ali outros equipamentos que também afetam a circulação das pessoas, mesmo tendo até uma rampa de acessibilidade para os usuários. Em 2012, a gente teve algumas obras de intervenções na avenida, já voltadas para atendimento da NBR 9050, com a questão de acessibilidade para os cadeirantes, ali na altura da Rua São Jorge. A gente teve uma mudança com a questão do comércio, sofreu um impacto positivo. Houve maior circulação de pessoas, porém ainda a gente não vê a totalidade de todo o projeto sendo utilizado. Nas demais ruas próximas foi mantido o pavimento anterior, sem a inclusão dos acessórios de acessibilidade, deixando a área sem interação com os outros equipamentos instalados. Ainda tem a questão de que alguns obstáculos interferem na caminhada, eficiência e segurança do usuário. Então, agora já chegando no nosso ponto final, quando a gente fala que a gente precisa melhorar o espaço para o uso do transporte coletivo, a gente está querendo defender que, assim como o metrô já tem grande acessibilidade aqui na capital, o trem também tem melhorado muito, o que falta agora é a questão de acessibilidade das avenidas. Não estamos falando que o transporte público por ônibus seja insuficiente, até mesmo porque a capital já possui a maior porcentagem da frota já acessível, com os veículos em si, os ônibus das operadoras. Por outro ponto, pode voltar um pouquinho, por favor? Por outro ponto, considerando toda a nossa questão de análise, a situação ideal já é a situação que ocorre bem na região central, onde se iniciou a implantação do corredor Celso Garcia e Itaim Paulista, que vai ligar o centro ao extremo leste da cidade através de um corredor de ônibus, já com um cenário de planejamento todo ideal, conforme todas as normas, conforme o plano diretor da cidade, em questão de acessibilidade e igualdade para todos. O local analisado necessita de uma revitalização completa nos passeios, a fim de se adequar às novas leis e regras implantadas no país e na cidade. De acordo com as regras, os espaços se tornam mais acessíveis a qualquer tipo de usuário, independente do seu estado de mobilidade. A via se tornando uma rede viária eficiente para os pedestres, você vai ter um maior movimento no comércio e um maior movimento no transporte. Sugere-se, portanto, um estudo mais aprofundado, até dada a questão do nosso tempo, com foco no pedestre, em demais trechos da via não contemplados no nosso estudo. A exploração da pesquisa deve focar no transporte ativo em mais locais da capital e de outras cidades que carecem de infraestrutura adequada ao transporte a pé. Deve-se também fazer a verificação da questão de acessibilidade nos pontos de ônibus, após a implantação da nova oferta de transporte público da licitação do transporte coletivo municipal. Nossas referências e o nosso muito obrigado por ter feito parte, junto com vocês, dividir o nosso conhecimento na mobilidade ao nosso país e à nossa América Latina como um todo. Muito obrigado.